sou Laura Escobar, sou escritora. Tenho 2 livros aí publicados, infantis pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passando-se 2 anos completados, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, e a vistas gordas, e passavam no castiçal. Após subirem os rios e outras 7 vacas feito a vistas das magras, parando junto às primeiras, na margem do rio, as vacas feias, à vista a magra, como comiam 7 formosas, e a vista gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saiu 7 espigas cheias e boas, e outras elas nasciam 7 espigas murchas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém havia lhes interpretasse. Então disse o Faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas oferendas, das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, pondo-se sob a prisão a casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um com sua própria significação. Achava-me conosco um jovem hebreu, servo comandante da guarda, contando-lhe nossos sonhos, e nos interpretou cada um segundo seu sonho. Como interpretou, assim mesmo eu fui restituído ao cargo, como o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e se fizeram sair à pressa da mamorra. E se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, em teu respeito, que quando ouves um sonho pode interpretá-los. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No nosso sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas formosas, vistas que pastavam no carriçal. Após essas subirem, outras vacas fracas, muito feias, vistas magras numa das outras, assistiam deformes de todas a terra do Egito. As vacas magras ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de terem engolido, não davam aparência as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheia de boas. As 7 nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então Deus respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como 7 anos de espigas mirradas, espadas ao vento do Oriente, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó, que Deus manifestou a Faraó, ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-te-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será
esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que é seguida, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque coisa é estabelecida por Deus, Deus se apresenta a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio que ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha administradores sobre a terra e tome quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita de bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder do Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim os mantimentos será para abastecer a terra dos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, que quem há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez saber tudo isto e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente trono eu serei maior do que eu. Disse mais Faraó a José: vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs o pescoço colar de ouro, e tê-lo subir ao teu segundo carro, e clamavam diante dele: inclina a voz desse modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sei a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó Zefanete Paneia, e lhe deu por mulher a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e guardou nas cidades mantimentos e campos ao redor. Cada cidade foi guardada a mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimos cereal com areia do mar, até perder a conta, porque além das medidas, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito de Manassés, chamou o primogênito de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, e disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começou a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo Faraó por pão, e Faraó dizia a todos, aos egípcios: ide a José, que ele vos disser que fazeis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.
O 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Sabedor de Jacó que havia mantimento no Egito, diz seus filhos: por que estáis a olhar um para o outro? Juntou, tem ouvidos aos cereais do Egito, desceis lá para comprar deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. José para comprar o cereal. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, pois dizia, para que não lhes suceda acaso algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, e era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e prostraram seu rosto em terra perante ele. Vendo José e seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperadamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse: vós sois espião, e vistes para ver os pontos fracos da terra. Responderam: não, senhor meu, nós viemos aos teus servos para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: não temos servos. Somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: e como já vos disse, sois espiões, nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, e vós ficareis detido, para que sejam provadas as vossas palavras, a verdade que dizeis ou não. Pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto à prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse José: fazei o seguinte, vivereis por termo de Deus. Sois vós homens honestos, fiqueis detido, um vós para a casa do vosso pai, um na casa da vossa prisão. Vós ide e levai cereal para suprir a fome de vossas casas, e trazei vosso irmão mais novo, porque verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E ele se dispusesse a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Repreendeu-lhes Ube: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quiseste ouvir, pois vendes aí o que requer no seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retiraram-se deles. Chorou, depois tornou e lhe falou. Tornou Simeão dentre eles e algemou na presença dele. O irmão de José regressou ao Egito. Ordenou José que lhe enchesse o cereal de saco, e lhe restituísse em dinheiro cada saco de cereal, e suprissem a comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Carregaram o cereal sobre seus jumentos e partiram dali. Atribuído dele o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse
Os irmãos devolvam o dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhe o coração e atemorizado entriou o coração atemorizado entreolharam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O Senhor de Petra falou conosco asperadamente e nos tratou como espiões da terra. Disseram-lhe: Somos homens honestos, não são espiões, somos 12 irmãos, filhos de um homem, de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: O Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixar comigo um de vossos irmãos tornar para remediar a fome de vossa casa e partir. Trazei vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entreguei vosso irmão e negociarei na terra. Aconteceu que, despojando-se eles dos sacos de cereal, eis que tinha uma trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram a trouxinha com o dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes me privado de filhos. José não existe, Simeão já não está aqui. E ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse ao seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não matar, a trazer, entrega-nos, e eu te retribuirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. E lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minha cãs com tristeza à sepultura. Sou Lauren Escobar, sou escritora. Foi lida aí Gênesis 41 e 42.